Minha namorada, bastante agressiva, roubou da minha conta bancária, então eu fiz a carreira acadêmica dela ir por água abaixo. Eu estou no último ano em uma grande universidade estadual. Isso aconteceu no primeiro semestre do meu primeiro ano. Fui selecionado para um tipo de programa de honra que me colocou em um dormitório misto com todos os outros alunos do programa. Como um calouro bobo, me apressei em um relacionamento com uma caloura que morava logo acima de mim, que chamaremos de Megan. Era conveniente para mim namorar alguém que morava tão perto, mas todo mundo no nosso prédio odiava Megan porque ela falava muito, e quase exclusivamente sobre si mesma. Ela se gabava frequentemente de ser uma pessoa bastante agressiva, mas de alguma forma eu ignorei aquele sinal de alerta enorme. Logo após o feriado de Ação de Graças, ao final de uma aula noturna, recebi uma ligação da minha mãe, que notou uma atividade incomum na minha conta corrente. Naquela época eu não tinha cartão de crédito, então essa conta e o cartão de débito eram meu único acesso às minhas economias enquanto eu morava no campus. Eu raramente precisava comprar qualquer coisa durante o semestre, então fiquei intrigado ao descobrir que US$ 104,29 haviam saído da minha conta bancária ao longo de 2 semanas, na forma de 6 pedidos de comida pelo grupo. Naquele momento, eu confiava na Megan, mas decidi perguntar a ela sobre o dinheiro imediatamente. Ela negou qualquer envolvimento e sugeriu que eu cancelasse meu cartão de débito. Depois de uma ligação muito longa para o banco, eu fiz exatamente isso. Em seguida, entrei em contato com o atendimento ao cliente do grupo no Twitter. Ei, meu cartão foi roubado e usado para pedidos de comida nestas datas. Posso receber os recibos? Eles me enviaram o primeiro e o último recibo, mas tiveram que ocultar as informações pessoais do titular da conta. Eu digo ocultar entre aspas porque eles apenas usaram a ferramenta de desenho do Snapchat, e o nome da Megan ainda estava claramente visível em ambos os recibos. Além do mais, o recibo mais recente tinha apenas 2 horas. Ela provavelmente ainda estava comendo quando eu cortei meu cartão de débito. Vale ressaltar que tanto ela quanto eu tínhamos planos de alimentação ilimitados, pagos pelos nossos respectivos pais, e morávamos a 150 metros do refeitório mais próximo. Ela não precisava pedir comida, e com certeza não precisava do meu dinheiro para fazer isso. Então mandei mensagem para ela de novo, eu tenho os recibos do grupo. Você tem certeza de que não fez esses pedidos? Vá se fuder por suspeitar de mim. Bem agressivo, você não diria? Eu elaborei um plano para coletar as imagens das câmeras de segurança dela pegando o pedido daquela noite. No entanto, por volta da meia-noite, a Megan chegou à minha porta chorando e confessou tudo, além de admitir que era uma ladra de lojas em série. Exausto, eu a mandei embora e decidi lidar com tudo pela manhã. No dia seguinte, todos do nosso prédio pareciam saber o que estava acontecendo, provavelmente porque a Megan já tinha começado a espalhar a versão dela da história. Eu enviei uma mensagem de término para Megan e decidi que os US$ 104,29 eram um prejuízo. Pelo menos eu escapei ileso, certo? Bem, menos de 2 dias depois, ela entrou no meu quarto quando eu não estava olhando. Eu estava sentado na minha mesa quando notei que ela estava parada em silêncio atrás de mim. Me dá as minhas coisas. Onde estão as minhas coisas? Que coisas? Você sabe. Eu não sabia. Ela revirou o quarto todo, procurando por algo que se recusava a identificar. Tão rápido quanto veio, ela se foi, e eu tranquei a porta porque obviamente isso ainda não tinha acabado. Em menos de 1 minuto, ela estava de volta. Ela ficou parada do lado de fora da minha porta, batendo e exigindo que eu a deixasse entrar novamente. As batidas rapidamente se tornaram mais violentas. Ela começou a gritar. Eu sei que você está aí dentro, porra. Abra a porra da porta. Vale lembrar que morávamos nesse prédio com estudantes do nosso curso que se conheciam, e todos podiam ouvi-la. Rapidamente, Megan estava sacudindo a maçaneta da minha porta. Em seguida, ela começou a se jogar contra a porta com o ombro, tentando derrubá-la. Eu morava ao lado do meu monitor de dormitório, mas a julgar pela falta de qualquer intervenção, ele estava em outro lugar. Então, peguei meu celular e mandei uma mensagem para ele pedindo reforço. Enquanto isso, vi minha pesada porta de madeira entortando e cedendo. Eu até ouvi ela estalar um pouco. Meu monitor estava de plantão em outro prédio, então ele enviou 3 de seus colegas para acalmar a situação. Eles levaram Megan para o andar de baixo, onde ela revelou que as coisas que queria eram apenas a camiseta e o chaveiro que ela me deu de aniversário. Tanto faz, eu deixei que ela ficasse com aquilo. Eu só queria que tudo isso acabasse. No entanto, assim que compartilhei minha história com a equipe de vida estudantil, eles preencheram a papelada da universidade para estabelecer uma ordem de restrição de contato entre mim e a Megan. Eles também recomendaram que eu entrasse em contato com a polícia do campus, que então me disse que eu deveria recuperar meu dinheiro roubado em um tribunal de pequenas causas. Eu nem conseguia chegar lá sem um carro ou dinheiro para pagar um Uber. Desculpe, juíza Judy. A pedido da polícia do campus, também entrei em contato com o escritório do título 9º da minha faculdade, enviando para eles a história de tudo que vocês leram até agora. Eles ficaram interessados, para dizer o mínimo, embora eu não quisesse nenhum problema. Eu só queria um término amigável e um novo começo, mas um representante do título 9º me informou que eles estavam apresentando 3 acusações de má conduta contra Megan: roubo, comportamento ameaçador, violento e incitação de uma intervenção pela equipe da universidade. O representante me pediu para servir como testemunha na audiência disciplinar da Megan no próximo semestre. Eu concordei hesitante, logo antes de o representante marcar a data da audiência para o dia 14 de fevereiro. Dia dos Namorados. Eu achei que fosse uma piada, mas eles realmente fizeram isso.
Quando o dia da audiência finalmente chegou, a ordem de restrição ainda estava em vigor, mas alguns dos meus amigos tinham ficado de olho na Megan. Para começar, ela reprovou em todas as suas matérias no semestre de outono. Alguém do meu curso de matemática confessou que a Megan tinha tentado dormir com ele enquanto ela namorava comigo, e ele teve que dizer não para ela repetidamente. Pior ainda, a Megan continuava contando uma versão distorcida de toda a história para tentar colocar meus amigos contra mim. Então, quando descobri que ela tinha arranjado um novo namorado, foi bom saber que a audiência disciplinar no Dia dos Namorados arruinou quaisquer planos que eles pudessem ter feito para a noite. Cheguei sozinho ao escritório do conselho disciplinar, sem saber o que esperar. O conselho era formado por estudantes de pós-graduação, e a previsão era de que a audiência durasse até a noite. Ao contrário de mim, a Megan não veio sozinha. Ela trouxe os pais dela como testemunhas de caráter, e isso nem existia aqui, este não era um tribunal de verdade, como vocês logo verão. E não foi só isso, os pais da Megan também pagaram um *** para defendê-la das acusações. O conselho sabia que aquilo era desnecessário, mas os pais da Megan acreditavam tanto na inocência da filha que já tinham pago esse advogado de terno completo para defendê-la. Em nome da justiça, os membros do conselho me ofereceram representação legal gratuita, um estudante do 3º ano de economia, que chamaremos de Jimmy. Então eu contei a ele algo que guardei em segredo por meses. Quando a Megan tentou derrubar minha porta e eu peguei meu celular para mandar mensagem para o monitor do dormitório, eu também filmei tudo . O Jimmy não se cansava de ver o vídeo. Lá estava a Megan, chutando e gritando e claramente tentando invadir o meu quarto no alojamento. Era toda a evidência de que eu precisava, e ninguém esperava por isso. Na audiência, quando chegou a hora de eu apresentar o caso contra Megan, o Jimmy exibiu o vídeo em um telão na frente de todos. A sala foi loucura . Naquele instante, percebi que a Megan realmente tinha convencido todo mundo de que eu era um mentiroso. Na versão dela da história, eu dei permissão para ela comprar comida usando a minha conta. Ela disse aos pais dela que tinha me pedido educadamente seus pertences, os quais eu tinha escondido grosseiramente dela no meu quarto do dormitório. Na história da Megan, eu era o sociopata tentando arruinar a reputação dela. Antes de eu revelar o vídeo, era a palavra dela contra a minha. Eu ainda não queria vingança. Mesmo depois de descobrir que a Megan tentou me trair. Mas quando vi os pais dela surtando com o vídeo, por que você não nos disse que fez isso? e o advogado dela fazendo um escândalo, Esta evidência não foi fornecida na divulgação pré-julgamento. e uma membra do conselho em pé sobre ele. Senhor, isto não é um tribunal. Por favor, volte para o seu assento. Abdicale. Não temos objeções, isto não é um tribunal. E o Jimmy, meu novo melhor amigo, apenas tentando não rir alto. Foi então que percebi como a vingança pode ser boa quando é justa e merecida. O conselho considerou Megan culpada de todas as 3 acusações. O meu lado da bancada recomendou que a universidade encerrasse o contrato de moradia dela e a forçasse a pagar uma indenização. O lado dela recomendou apenas a indenização e uma repreensão. O conselho chegou a um meio-termo. A família dela devolveu a maior parte do dinheiro que ela roubou, maior parte porque 2 dos 6 pedidos tinham o mesmo preço e o advogado convenceu o conselho de que eu tinha duplicado um pedido, e Megan foi forçada a se mudar para um prédio de alojamento diferente. Isso provavelmente teria ajudado ela de qualquer forma, porque todos os estudantes no prédio do nosso programa sabiam de tudo que ela tinha feito e mentido. Eles não falavam com ela, e ninguém queria ser colega de quarto dela. Na época em que ela teve que mudar de prédio, ela já tinha reprovado em todas as suas matérias de novo. Depois de terem pago a mensalidade, o plano de alimentação não utilizado, o advogado e a indenização, os pais da Megan finalmente a tiraram da faculdade. Onde eles estão agora? A última vez que soube, Megan voltou como estudante de meio período, mas eu nunca mais a vi porque a ordem de restrição de contato ainda está de pé. Agora sou amigo no Facebook do cara que a Megan tentou seduzir. Ah, e o Jimmy e eu nos conectamos no LinkedIn. Quanto a mim, bem, eu não namoro mais pessoas bastante agressivas. Resumindo, minha ex-namorada roubou dinheiro para comida, mentiu sobre isso e tentou arrombar a minha porta. Ela procurou um advogado para uma audiência na universidade, mas foi pega por evidências em vídeo. Ela perdeu o apoio dos pais, perdeu o respeito dos amigos e saiu do campus. Atualização, adicionei um resumo. Adicionei informações sobre o motivo de a maior parte do dinheiro ter sido devolvida. Adicionei um cabeçalho divertido no meu perfil para quem precisar de provas de que eu realmente vivi essa loucura. Obrigado por todos esses prêmios lindos. É bom fazer uma limonada com esses limões. Essa é uma vingança realmente ótima e uma história avassaladora. Mas minha parte favorita é imaginar os estudantes de pós-graduação prejudicados liderando a audiência. Eles dizendo a um advogado de verdade: Senhor, isso não é um processo judicial. Uma energia total de senhor. Isso aqui é um Wendy's. Eles só te devolveram uns $100. Eles contrataram um advogado. A advogada dela levantou um escândalo. Essa evidência não foi fornecida na declaração pré-julgamento. E um membro do conselho ficou sobre ele: Senhor, isto não é o M-Tribunal. Por favor, retorne ao seu lugar. E ele gritando objeto. E ela respondendo: Nós não temos objeções, isto não é o M-Tribunal. Minha vida por um vídeo disso. Ferrou com o advogado, uma vaca e pais folgados, tudo na mesma história? Essa é a minha nova favorita. Você teve muita sorte.
Uma história parecida aconteceu com meu melhor amigo, mas infelizmente escalou ainda mais e ele nunca conseguiu nenhuma vingança. Meu amigo estava morando com a namorada há um ano, ela estava frequentando a universidade, ele teve que desistir para que alguém pudesse pagar o aluguel enquanto ela continuava os estudos. Uma noite, ele recebe uma mensagem dizendo que $800 haviam sido retirados de sua conta bancária. Ele então percebeu que seu cartão de débito estava faltando. Então ele liga para a namorada e pergunta se ela o tem. Sem resposta. Uma hora depois, 3 policiais invadem sua casa e o algemam. A namorada dele aparentemente ligou para a polícia e disse que ele a estava abusando. Ele imediatamente teve uma ordem de restrição emitida contra ele até uma data de tribunal meses à frente. Como ela tinha um emprego de meio período na universidade, ele não podia mais morar na cidade, pois quase toda a cidade era determinada como local de trabalho dela. Então ele perdeu o emprego, não pôde ficar na casa onde pagava o aluguel, pois o nome dela também estava no contrato de locação e teve que se mudar em uma semana para outra residência. Então a data do tribunal chegou e não havia nenhuma evidência de qualquer abuso. Ele teve sorte que ela não se machucou. Uma ordem de não contato foi emitida entre os dois, e eles seguiram seus caminhos. Ela ficou com todos os $800 que havia roubado. Acontece que ela havia entrado com um caso de abuso para receber apoio financeiro de seus pais, que acreditavam que meu amigo não educado não era bom o suficiente para ela. Aparentemente, eles pararam de apoiá-la financeiramente quando ela começou a namorá-lo, e para recuperar o apoio deles, ela teve que se fazer de vítima para ser redimida aos olhos deles. Além disso, menos de um mês após o caso ser registrado, ela estava namorando outra pessoa. Ela e meu amigo estavam namorando há 3 anos. Já se passaram anos desde que isso aconteceu, e meu amigo ainda não se recuperou emocional nem financeiramente disso. Ele saiu em talvez 3 encontros desde então e tem dificuldade em confiar em qualquer mulher agora. Sinto muito pela sua amiga. Sei o quão sortudo eu fui que minha história teve um final tão bom, mas eu também passei por uma desconfiança generalizada e duradoura que tive que superar. Isso foi uma loucura. Comentário do usuário, o Bungle Ben. Risos, isso sou estranhamente familiar com algo que aconteceu no alojamento no meu primeiro ano da faculdade. Não consigo vê-la no vídeo, mas dá para ouvir a voz dela e ver a porta entortando a cada vez que ela se joga contra a porta. 2 das 6 encomendas de comida tinham o mesmo preço. O advogado, de alguma forma, convenceu o conselho de que um recibo havia sido duplicado. Me chamem de idealista, mas eu imagino ela dando uma palestra no TEDx sobre o quanto eu evoluí em alguns anos.